bem, estamos de volta. Fez o dever de casa? Então, prove que você aprendeu. Possibilidade de questão. Reescreva esse período de duas maneiras diferentes, sempre substituindo o conectivo que, de modo a explicar dois tipos de relações lógicas entre as orações. Ponto. Esse exercício já é suficiente para tirar a paz da grande maioria dos candidatos. Então, eu preciso parafrasear, reescrever, trocando o que e imprimindo novas relações semânticas. A seguir, identifique o tipo de relação estabelecida em cada um dos períodos. Causa. A vela, porque ilumina, é uma vela alegre. Então, preste atenção. O que está na composição de porquê traz uma carga semântica. E essa carga semântica qual é? De causa. A vela é uma vela alegre por causa da sua iluminação. Você observou? Agora, olha uma nova carga semântica dada a uma mensagem similar. A estrutura, né? A vela, enquanto ilumina, é uma vela alegre. E aí, meu aluno, estamos ou não estamos brincando com a relação? Relação semântica. Agora, já não é mais a causa que está em plano, é o tempo. A vela é uma vela alegre enquanto ilumina. E qual é o implícito? O implícito é que quando deixar de iluminar, ela deixa de ser alegre. Tranquilinho? Vamos nós. A vela, se ilumina, é uma vela alegre. E agora a relação é clara de condição, porque ela tornar-se-á alegre enquanto ela iluminar. Se ela não iluminar, professora Cláudia, ela não será uma vela alegre. Tem de ganhar pela competência interpretativa. Proporção. A vela, à medida que ilumina, é uma vela alegre. Você percebeu? À medida que ilumina, imprime uma proporção. Quanto mais ilumina, mais alegre ela é. Isso quer dizer que quanto menos iluminar, menos alegre ela será. Muito legal, né? É a gramática a serviço da semântica. Ok, vamos agora batermos um papo sobre estruturas mais delicadas. Aquela que você vai precisar de uma informação adicional para aplicar o conhecimento até dado momento compartilhado com você. Orações subordinadas, adjetivas, justapostas. Cláudio, o que é isto? Calma, calma, porque quando nós estudamos as orações subordinadas e substantivas, fiz questão de abrir a nossa aula explicando essas três estruturas. São três estruturas. Uma oração subordinada poderá ser desenvolvida, justaposta ou reduzida. Agora você vai lembrar. Se não, pause a nossa aula e vai lá assistir substantivas logo, lá no início, porque essa explicação está no início da aula das substantivas. Legal? Que é nesse encontro aqui. Muito bem. A oração será subordinada adjetiva desenvolvida quando o conectivo estiver explícito na superfície textual. E só há um conectivo para as adjetivas, pronome relativo. Então, quando a adjetiva apresentar pronome relativo na superfície textual, ela é uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. E, Cláudia, quando justaposta? Você lembra das características da justaposta? Primeiro, não apresentará conectivo na superfície textual, mas apresentará um verbo flexionado. Modo indicativo, subjuntivo, presente, passado, não interessa. A justaposta traz uma diferença para desenvolvida. Desenvolvida com pronome relativo, justaposta sem pronome relativo. E traz um ponto em comum. Desenvolvida, verbo flexionado. Justaposta, também verbo flexionado. Então, você vai ter que se apegar, para não confundir desenvolvida com justaposta, você vai ter que se apegar ao conectivo. E a terceira construção.
A terceira estrutura é a reduzida, o que traz essa nomenclatura como característica. Se ela está reduzida, primeiro, não poderá apresentar conectivo, igualzinha a justaposta, sem pronome relativo. Mas você não confundirá justaposta com reduzida, porque a reduzida obriga o verbo a aparecer em uma das formas nominais. Não poderá estar flexionado. Deu para lembrar, meu aluno? Então, reduzida, características sem pronome relativo e com verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio e ponto final. Justaposta, características sem pronome relativo, mas com verbo flexionado. Desenvolvida, características com pronome relativo, com verbo flexionado. Agora, podemos continuar. São aquelas não iniciadas por pronomes relativos, mas por pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos. Por esse motivo que eu marquei várias vezes, né? Justaposta sem pronome relativo, porque existem outros conectores viáveis. A justaposição das orações adjetivas, essa justaposição poderá acontecer com pronomes, mas interrogativos, nunca relativos. Essa justaposição poderá ocorrer também com advérbio interrogativo, nunca com pronome relativo. Assim fica tudo claro, né? A justaposição não quer dizer ausência radical de conectivo. É uma ausência radical de pronome relativo, mas pronome interrogativo e advérbio interrogativo, esses dois podem. Vamos nós? Pronomes interrogativos: que, quem, qual e quanto. Cláudia, eu vou confundir aquele que com pronome relativo? Não, porque agora esse que não mais estará representando o termo antecedente, porque quem faz isto, só pronome relativo. Esse que vai estar inaugurando uma pergunta. Pronome interrogativo vai gerar um questionamento. Advérbios interrogativos: onde, como, quando, por quê? E você também estará numa ambiência interrogativa, questionadora. Vamos nós? Não iniciadas por pronomes relativos, mas iniciadas com pronomes interrogativos, advérbios interrogativos ou nenhum conectivo. Definição ajuda, mas exemplo convence. Vamos nós. As vitórias de quem merece a classificação sempre chegam no tempo. De quem merece a classificação é a minha oração subordinada adjetiva. Vamos reler isso aqui, peraí. Vamos voltar. De quem merece a classificação é minha oração subordinada adjetiva, justaposta. Ela não foi introduzida por um pronome relativo. A oração que está fora é a nossa oração principal. Faça o seu mapeamento, treine para que você não confunda a desenvolvida com a justaposta e com as reduzidas. Faremos na hora da prática mais informações nesse sentido. Vamos agora para um outro momento. Agora sim, funções sintáticas dos pronomes relativos. Professora, eu não sei ainda encontrar pronome relativo. Como eu vou saber mapear a função sintática desse? Então, meu aluno, eu vou primeiro explicar pronome relativo e aí sim conduzi-lo ao mapeamento sintático. Acordado? Receita de bolo. Para descobrir a função sintática de um pronome relativo, que receita de bolo é esta, Cláudia? Confie que eu vou marcar para você a presença do relativo sempre. Eu quero você agora anotando a receita de como encontrar o valor sintático desse relativo. Primeiro, substitua-o pelo seu antecedente. Isso quer dizer o quê?
Se o pronome relativo inaugura uma oração adjetiva e se o pronome relativo sempre representa o antecedente e se esse antecedente sempre morará dentro da principal, encontrar-se-á dentro da oração principal, o primeiro passo é localizar o antecedente, retirá-lo da oração principal e colocá-lo no lugar do quê? Retira o quê? Coloque o quê no lugar dele, ok? Olha lá, substitua-o pelo antecedente. Segundo passo, coloque os termos da oração subordinada adjetiva na ordem direta, se necessário for. Porque se você retirou o quê e colocou o antecedente no lugar dele, pode acontecer desse antecedente estar fora de ordem. E qual é a ordem? A ordem direta dos termos em uma oração? Sujeito, verbo e complemento. Pode ser que esse que tenha sido substituído pelo seu antecedente, seja uma outra função sintática que precise ser organizada no seu lugar oficial. Legal? Então, pegue o antecedente, coloque no lugar do que e, se necessário for, reajuste posições dentro da oração. Terceiro passo, faça a análise sintática dos termos da oração adjetiva. E aí, meu aluno, é fazer o que você aprendeu no início do nosso curso. Descobrir se é sujeito, objeto direto, complemento nominal, predicativo. A teoria parece mais difícil, mas na prática você vai observar que não é tão difícil assim. Então, mais uma vez, o que é pronome relativo? É uma classe gramatical sinonímica. Por que sinonímica? Porque todo pronome relativo equivale a um termo antecedente. Já sabe que o termo antecedente tem de ser substantivo ou palavra substantivada. Logo, para você ganhar a função sintática de um pronome relativo, porque pronome relativo possui função sintática, é diferente de preposição, de conjunção e de interjeição. Essas três classes não são mapeadas sintaticamente, mas todo pronome relativo ele possui uma função sintática dentro do contexto. E o melhor caminho para você ganhar a função sintática de um pronome relativo é trazendo o seu referente, o seu antecedente e colocando dentro da oração adjetiva. Os mapeamentos são feitos inter-orações. Logo, não adianta você copiar a função sintática do antecedente do relativo lá dentro da principal, que é a grande confusão feita. Venha comigo. As pessoas que, desde pequenas, fumam prejudicam sua saúde e a saúde de outros. As pessoas as quais, desde pequenas, fumam, já sei, professora, se eu troquei esse que por as quais, esse que é pronome relativo. Sendo pronome relativo, inaugura uma oração subordinada adjetiva. De que desde pequenas fumam é a minha oração adjetiva, beleza? Agora preste atenção, esse pronome relativo, ele representa as pessoas. Qual é a função sintática desse pronome relativo? Até você ficar esperto, pegue, esperto que eu falo com uma velocidade na matéria, né? Velocidade de olhar e já matar. A função sintática é esta. Então, antes dessa velocidade, enquanto você não a possui, pegue as pessoas e leve para dentro da oração adjetiva. Como ficará? As pessoas, desde pequenas, fumam. Já está na ordem direta. Por quê? Quem fumam? As pessoas, que no caso funciona como sujeito do verbo fumar. E sujeito tem de abrir mesmo oração. Logo, o que foi trocado por as pessoas e as pessoas não precisam ser reorganizadas no contexto. O relativo que retoma as pessoas, certo? Então, substitua o relativo pelo antecedente às pessoas. Foi o que nós fizemos. Como ficará o texto? Agora, coloque na ordem direta. Já estava, né?
As pessoas fumam desde pequenas. O que foi feito foi só a troca de um outro termo, não do termo que foi para o lugar do que. As pessoas está no lugar corretinho, esse sintagma. E como fica? As pessoas agora funcionando como sujeito do verbo fumar. As pessoas que desde pequenas fumam prejudicam sua saúde e a saúde de outros. Por fim, faça a análise sintática do termo substituído. As pessoas fumam, então é sujeito do verbo fumar, sim. Quem fuma? Elas, as pessoas. Funciona como sujeito. Isso significa que aquele que você retirou para dar passagem para as pessoas, aquele que funciona como sujeito também. Pronome relativo que exerce função sintática de sujeito. Só para você entender como nasce essa função sintática do que. Basta você lembrar que o pronome relativo, ele existe na língua portuguesa para duas coisas, ou melhor, desempenhar duas funções. Primeira função, todo pronome relativo é um articulador. Todo pronome relativo existe para ligar uma oração subordinada à sua principal. Segunda função, todo pronome relativo representa o antecedente, é o que chamamos de dupla articulação de um pronome relativo. Ele só nasceu para fazer isto. Quais são, então, as articulações? Só há uma dupla articulação. Primeira, ligar a oração adjetiva à sua principal. E a segunda, ele representa sempre um termo antecedente de base substantiva. Tranquilinho? Faremos muitos treinos com relação a esse treinamento. Importantíssimo! Toda vez que um verbo ou um nome dentro da oração adjetiva exigir uma preposição, essa ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Isso é sério mesmo. Então, mais uma vez, toda vez que um verbo ou um nome dentro da oração adjetiva for um nome ou um verbo regidos por preposições, nada de colocar essa preposição depois desse verbo ou depois desse nome, que é o comum. É um caso especial. Você vai pegar a prep e jogar lá para o início, antes do pronome relativo. Acompanhe. A fruta que gosto é laranja. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não está percebendo nada de estranho nesse texto, não? Se você manda bem em regência, você sabe que não existe o verbo gostar sem a sua preposição. Porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa. O verbo gostar é transitivo indireto, regido pela preposição de. E você, brasileiro, não pode jogar para o espaço a preposição de um verbo. O capítulo Regência Verbal é um capítulo muito, mas muito poderoso. Não é? Ao bel prazer do cliente. A gramática defende esse capítulo. Então, cadê a preposição que é obrigatória? Essa preposição, ela é relacional, não é nocional. Cláudia, não há. Ah, não? Zero. Errada essa redação. Porque regência não é brincadeira. Você já sabe que o verbo é regido por preposição, então use a preposição. Só que coloque-a no lugar certo. Se há pronome relativo, jogue a prep sempre para antes do pronome relativo. E a redação que merece todo o aplauso é: a fruta de que gosto é laranja. Agora sim, a oração subordinada, adjetiva, restritiva está bem redigida. Redação certa. Essa chamada é importante ou não é? Porque as pessoas pensam que as preposições aparecem antes dos relativos por uma questão acessória, para enfeitar, criar um texto mais pomposo. Não, agora você já sabe. Todas as preposições que aparecerem antes de pronomes relativos, elas foram exigidas por um verbo ou por um nome que está dentro da oração adjetiva. Nunca um pronome relativo
apresentará uma preposição antes, sendo essa preposição uma exigência de um termo da oração principal. Esquece isto. Todo relativo que apresenta a preposição na frente, uma verdade você já possui. Essa prep foi uma exigência de um termo da adjetiva e não da principal, não se mistura as coisas. Legal, meu aluno? Que quem gosta, gosta de algo. Muito bem, vamos conversar sobre o pronome relativo que e descobrir quais funções sintáticas esse relativo pode assumir. Esse que não é universal à toa, meu aluno. Ele é universal porque ele pode atuar em todas as posições. O pronome relativo que ele é universal porque ele aceita como antecedente qualquer coisa, pessoa, sentimento, lugar, objeto. Pensou? Pode. Tudo que você puder imaginar pode ser antecedente do quê? Por isso que ele é universal. Ele é o mais acionado exatamente por esse comportamento plural dele. O que poderá ser sintaticamente sujeito, predicativo do sujeito, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adnominal e adjunta adverbial. Já sei o que você está pensando. Cláudia, esse que pode tudo. É mesmo, meu aluno, esse que pode tudo. Então, dependendo do antecedente, dependendo da estrutura oracional da adjetiva, o que poderá assumir uma dessas funções sintáticas. E a melhor forma para você acertar esta questão, primeiro é descobrir com quem o pronome relativo se relaciona. Essa palavra que estiver em relação com o relativo representa o seu antecedente. E aí, meu aluno, basta você pegar esse antecedente e levar para dentro do ambiente oração adjetiva e ali desenvolver o que você já sabe, mapeamento sintático dos termos da oração. Os termos poderão assumir essas funções sintáticas aí, beleza? Não adianta você copiar a função sintática do antecedente quando este está dentro do ambiente oração principal, porque você pode errar. Há coincidências, mas nem sempre ocorrerá essa igualdade. Por que o que é anafórico, Cláudia? E o que é anaforia? Que palavra é esta? Anafórico é o vocábulo que se refere a uma palavra anterior. Então eu já aproveito para atravessar um vocábulo da matéria semântica. Lá no concurso público é muito frequente a questão de pronome relativo está associada ao termo anaforia. Então vamos terminar com esse mistério? Palavra anafórica é a palavra que volta. Ela sempre volta, quero dizer, ela sempre estará relacionada a uma outra palavra que apareceu antes dela. E o que? Pronome relativo? Nunca estará relacionado a vocábulo posposto. Pode confiar. Toda relação de um que é elaborada com uma palavra que apareceu antes. Então você pode decorar que não só o que, todos os pronomes relativos são anafóricos, porque todos se relacionam com antecedentes. Vamos juntos. Quando o que desempenha a função de sujeito? Comprei um livro que fez sucesso. Primeiro momento, descubra a função, a classe gramatical desse que. Existem dois caminhos que agora eu vou treinar com você para memorizar. Primeiro caminho, troca do que pelo qual. Comprei um livro, o qual fez sucesso. Aprovado. Então já sei que esse que não é conjunção integrante, é pronome relativo. E o segundo, olhe para a palavra que está antes da palavra que. É ou não é substantivo? Eu não dei essa dica? Que, com substantivo na frente, 99,99999, que, pronome relativo. Então, comprei um livro que fez sucesso. Esse que
representa o antecedente. Por quê, professora? Porque o que, pronome relativo, nasceu para isto. Lembre, dupla articulação, que, pronome relativo. Primeira articulação, ligar uma oração adjetiva a uma principal. E a segunda articulação sempre representa o antecedente de base substantiva. Isso quer dizer que se ele representa o antecedente, é porque há uma relação de sinônimo. Esse livro representa que e esse que representa livro. Mas a questão de prova é, qual é a função sintática desse que eu já sei que é pronome relativo? Agora, Cláudia, método. Pegue um livro e coloque no lugar do que? Um livro fez sucesso. Você viu o que eu fiz? Retirei o que e coloquei o antecedente dele no lugar para analisar sintaticamente os termos. E aí, quando eu descobri a função sintática de um livro, eu já sei que é a mesma para o pronome relativo. Um livro fez sucesso. Eu pergunto, o que fez sucesso? Um livro. Beleza? O que fez sucesso? Um livro. E esse livro funciona como sujeito do verbo fazer. Se um livro é sujeito, eu já sei que aquele que será sujeito também. Ficou claro? Beleza, né? Faça assim que você vai acertar. Predicativo do sujeito. O que vai acontecer? Vamos nós. Aquele grande ator que em breve serei está cada vez mais perto. Muito legal, né? Aquele grande ator está cada vez mais perto é a minha oração principal. Ator, o qual em breve serei. Aquele que, pronome relativo. Troquei por o qual, já sei que ele é relativo e sei que ele representa o termo anterior. Aquele grande ator que em breve serei, eu pego o termo antecedente, coloco no lugar do que para facilitar a análise sintática. E o antecedente é aquele grande ator, que é o sujeito do verbo estar. Beleza? Então vamos nós. Eu serei aquele grande ator em breve. Você percebeu que a frase já foi organizada, porque da forma que estava, aquele grande ator em breve serei, estava em ordem indireta. Então, eu serei aquele grande ator em breve. Quem será? Eu. Eu, sujeito simples. Serei é verbo de ligação. Grande ator, aquele grande ator já é o predicativo do sujeito eu. Em breve é um circunstancial temporal, adjunta adverbial de tempo. Então, se você encontrou um predicativo do sujeito, você vá ao que e imprima a mesma função sintática, predicativo do sujeito. Tranquilo, né? Mas o que pode ser também? Objeto direto. Então, chegue com todas as suas informações sobre essa função sintática. Sou o homem que você vai amar. Sou o homem o qual você vai amar. Que pronome relativo, porque eu troquei pelo qual. E se ele é pronome relativo, ele representa o seu antecedente. Se eu quero descobrir a função sintática desse que, torna-se mais fácil o momento se eu recuperar o antecedente dele e jogar dentro da oração adjetiva, para não haver nenhuma chance para o azar. O homem você vai amar. E aí, Cláudia, como ficou o seu texto? O texto organizado, você vai amar o homem. Quem vai amar? Você, sujeito. Mas quem ama, ama alguém. Então, o homem é o objeto direto para o verbo amar, que é principal na locução verbal vai amar. Se o homem funcionou como objeto direto, volto e falo que aquele que também exerce a função de um objeto direto. Legal? Você observou que não basta você copiar a função do sintagma dentro da principal? Sou o homem dentro da principal? O homem é predicativo. Predicativo do sujeito. Sou é verbo de ligação.
Vá que você acredite que é uma duplicação. Bem, se o homem é predicativo do sujeito, o que o representa também será predicativo do sujeito. Vai errar, porque não é assim que a banda toca. Você precisa vivenciar o antecedente dentro desse novo mundo, dentro desse novo ambiente oracional. E aí, meu aluno, o homem, dentro da oração adjetiva, não mais exercerá a função de predicativo do sujeito. Desta vez, ele funcionará como um objeto direto que dá completude a um verbo transitivo direto, que é o amar. E já há sujeito, inclusive, que é você. 10. Ok. Muita informação precisa de tempo para administrar. Vou parar agora, você para também. Aproveite para levantar um pouco, espreguiçar, bebe sua água. Faça o dever de casa, que é revisar tudo que foi apresentado. E eu estarei aqui, esperando por você, para continuarmos o nosso trabalho. Até daqui a pouco.